Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo encontra novo Arrascaeta e assina contrato de 450 milhões de reais. Excelente notícia para a nação rubro-negra. Flamengo não para em João Félix e pode assinar com o atacante do River Plate. Dono da SAF do Cruzeiro entra em contato com o Flamengo para contratar 2 jogadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Jorginho vai custar cerca de 27,8 milhões de reais por ano ao Flamengo, ou seja, em torno de 2,3 milhões de reais por mês. A sua contratação já está fechada e deve ser anunciada um pouco antes da disputa do Super Mundial de Clubes, que vai acontecer no próximo mês de junho. Com uma previsão de receita de 1,33 bilhão de reais para esse ano, o Flamengo está disposto a investir cerca de 2% do seu faturamento anual nesse volante. Ele vai chegar tendo um dos maiores salários do futebol brasileiro. Durante os 3 anos de contrato, o Jorginho vai custar cerca de 13 milhões de euros, 83,4 milhões de reais na cotação atual. O jogador firmou um pré-contrato e em breve vai assinar um vínculo de 3 anos, válido até a metade de 2028. Apesar do acerto, o jogador só se apresentará ao elenco rubro-negro após o encerramento do seu vínculo com o Arsenal da Inglaterra, previsto para junho. A informação é do site ge.globo. Fora de ação desde o dia 12 de abril, quando sofreu uma contusão na região torácica durante a partida contra o Brentford da Inglaterra, o Jorginho segue em tratamento no departamento médico do Arsenal. O nosso querido Arrascaeta foi coroado como o melhor jogador do brasileiro em abril, conforme foto postada por ele nas suas redes sociais. No mês passado, ele disputou 5 jogos do Brasileirão. Foi titular em todos eles, mas só ficou em campo os 90 minutos no jogo contra o Vasco. Nesse período, em que ele jogou 381 minutos, excluindo os acréscimos, o Arrascaeta marcou 6 gols e deu 3 assistências, contribuindo diretamente em todas as vitórias do Flamengo nesse mês de abril. Hoje ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols e 5 assistências. Parabéns, Arrascaeta! A delegação do Flamengo desembarcou na noite desta terça-feira em Santiago del Estero, na Argentina, onde vai enfrentar o Central Córdoba nesta quarta-feira, no jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. O avião fretado pousou por volta das 19 horas, horário de Brasília, em solo argentino. Localizada no norte da Argentina, a cidade de Santiago del Estero está em festa para receber o Flamengo. O jogo vem sendo tratado como um grande evento local. Durante a chegada da delegação, Alexandre, Gerson, Pedro, Juninho, Wesley, Luiz Araújo e Felipe Luiz pararam para falar com cerca de 30 torcedores que estavam na porta do hotel. Cebolinha foi cortado da viagem por causa de um problema na panturrilha esquerda, enquanto o Gonzalo Plata, que se recupera de um edema ósseo no joelho direito, também continua fora dos planos do Flamengo. A cidade de Santiago del Estero é conhecida como a mãe das cidades, porque foi a partir dela que os colonizadores espanhóis fundaram outros municípios importantes na Argentina. O estádio foi inaugurado em 2021 e é um dos mais modernos do país e tem capacidade para 30 mil torcedores e vai estar lotado hoje à noite. Ele foi construído com o padrão FIFA, sendo considerado um dos mais modernos do país. Para esse jogo, o Flamengo conta com um histórico favorável, já que não perde na Argentina há 8 anos. A última derrota foi na fase de grupos da Copa Libertadores em 2017, quando perdeu de virada para o São Lourenço por 2-1. O Flamengo fez o gol lá, foi o Rodinei, grande Rodinei, e ficou fora do mata-mata daquela edição. Desde então, foram 7 partidas na Argentina, com 3 vitórias e 4 empates. A sequência começou na Copa Libertadores de 2018, também na fase de grupos, quando empatou em 0-0 com o River Plate lá em Buenos Aires.
A provável escalação do Flamengo para essa noite pode ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Apita esse jogo o chileno Felipe González, assistido por José Retamal e Márcia Castilho, ambos do Chile. E no VAR, Benjamin Saraiva, também chileno. Vale lembrar que o Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C, com 4 pontos em 3 jogos. E também que o goleiro Rossi completa hoje 100 jogos com a camisa do Flamengo. Esse jogo da quarta rodada vai ser transmitido pela TV Globo em canal aberto para todo o Brasil e pela Paramount em stream. Meus amigos e minhas amigas, jogo encardido esse, dificílimo e importantíssimo para as nossas pretensões nessa Libertadores. Mas eu acredito piamente que se o Flamengo jogar como jogou contra o Corinthians, com aquela vontade de vencer, com a garra, raça, com muita resiliência, né, e paciência para furar o bloqueio, a gente vence bem. Eu acho que eles vão vir mesmo nessa retranca aí, esperando um contra-ataque, né, porque o empate para eles é um excelente resultado. Vamos torcer que a nossa rapaziada esteja inspirada hoje, porque se isso acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma da nossa vitória. E por isso, eu vou te perguntar, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí para a gente brincar, o meu eu vou dar lá no final do programa. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, 2 jogadores do Flamengo estão na mira do Cruzeiro para a próxima janela de transferências. São eles o jovem Matheus Gonçalves e o atacante Luiz Araújo. O Pedrinho Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, conversou com o José Boto antes da partida contra o Cruzeiro nesse domingo e falou muito sobre o interesse em contratar o garoto Matheus Gonçalves e o atacante Luiz Araújo na próxima janela de transferências. A ideia do mandatário da equipe mineira é negociar uma troca por 2 jogadores do Cruzeiro que não tiveram seus nomes revelados. Nos últimos dias, algumas atualizações do caso Bruno Henrique surgiram nas mídias esportivas. De acordo com informações apuradas e trazidas pela ESPN Brasil, uma nova decisão pode complicar ainda mais a situação do Bruno Henrique. A sua defesa teria recorrido de uma situação fazendo um pedido, mas a Justiça negou a solicitação da defesa do Bruno Henrique e avançou no envio das possíveis provas da participação do jogador nesse caso aí de cartão amarelo forçado. Vale destacar que muitos jogadores já tiveram seus nomes citados e podem ter punições graves caso sejam julgados e que seja comprovado seu envolvimento com a manipulação, que vai contra as regras do futebol. De acordo com informações do jornalista Fred Caldeira, da TNT Esportes, o Lucas Paquetá pode até ser banido do futebol para sempre pelo seu suposto envolvimento com manipulação de apostas. Aspas, apuração sobre o caso Paquetá. Segundo fontes, não há possibilidade de um meio termo na conclusão do caso, como suspensão, ou será inocentado ou será banido do futebol, pena sugerida inclusive pela Federação Inglesa. Publicou lá o jornalista Fred Caldeira. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe também o programa com parentes e amigos. E agora tem um botão novo, o Hype, é só você arrastar o seu comentário para a esquerda que vai aparecer o botão Hype. Aperta o bicho, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Te agradeço muito. O Flamengo está procurando por um reserva para o meia Arrascaeta há anos, né? No entanto, a solução do Mengão pode estar dentro da sua própria casa. Joshua, de 17 anos, surge como esperança para os flamenguistas após ter furado a retranca do Botafogo da Paraíba na terceira fase da Copa do Brasil, na vitória por 1-0 para os cariocas. O meia Joshua é uma das novidades do Flamengo na Libertadores desse ano e é considerado uma grande joia no ninho do urubu.
O jogador sempre foi camisa 10 na base do Mengão, onde começou no sub-10 e fez mais de 100 gols. O potencial era tão grande que desde garoto ele foi disputado e patrocinado por grandes marcas como a Nike e como a Adidas. O Caio Joshua começou no futebol de salão do Flamengo, né? E na categoria sub-15 ele foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Assim que ele completou 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com multa de 50 milhões de euros, 267 milhões de reais na cotação da época. O meia trabalhou pela primeira vez com o Filipe Luís no Sub-17 e foi o principal nome da campanha do título da Copa Rio. O jovem ainda terminou o ano de 2024 como o maior marcador do time, com 21 gols, além de 9 assistências. O primeiro título da minha carreira como treinador, o Joshua participou. Foi uma peça importantíssima para a equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, para que a equipe girasse em torno dele. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta. Tem um talento que tem muita força aí e eu quero explorar isso, explicou lá o Filipe Luís na coletiva. Ainda no ano passado, a direção do Flamengo renovou o contrato do novo Arrascaeta. O Mengão aumentou o seu salário, definiu o vínculo para agosto de 2027 e também subiu a sua multa rescisória, que agora passou para 70 milhões de euros, 450 milhões de reais aproximadamente. Mas a grande reclamação de muitos torcedores é que o Filipe Luís não coloca os garotos para jogar, mesmo alguns aí já pedindo passagem, e prefere dar prioridade aos mais velhos, o que irrita demais os torcedores que estão sempre pedindo mais oportunidades para os garotos da base campeã mundial. E aí, você concorda com isso? Você gostaria de ver mais os meninos em campo? Coloca aí. O Flamengo está de olho na possibilidade de contratar o João Félix para o decorrer da temporada, mas o português pode não ser o único atacante a chegar, porque ao mesmo tempo, outro atacante ainda segue como alvo e pode receber uma proposta do Flamengo. Trata-se do centroavante Facundo Colídio. De acordo com o portal El Craque Deportivo da Argentina, o Flamengo deve fazer uma proposta pelo jogador que está em reta final de contrato com o River Plate. O clube argentino, inclusive, estaria atento com a possibilidade de perder o jogador, como perdeu o De La Cruz. Colídio tem contrato até o final da temporada, mas há uma cláusula de renovação automática que protege o River Plate. Nessa temporada, ele já fez 17 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência. Revelado pela Inter de Milão, o artilheiro chegou ao River Plate em 2023, quando marcou 2 gols em 16 jogos. Na temporada passada, os números foram melhores, 16 gols em 50 partidas. O time também deve buscar reforços em outras posições, tendo alguns nomes especulados. Um deles é o do paraguaio Júlio Enciso, que pertence ao Brighton da Inglaterra e está emprestado ao Ipswich da Inglaterra também. Nesse final de semana, inclusive, o jogador marcou um dos gols da vitória do seu time. Quanto ao João Félix, o Chelsea, dono do seu passe, ciente do interesse do Flamengo, está disposto a negociar o jogador sob 2 condições. Uma é emprestar o João Félix ao Flamengo. Assim, também, na segunda, é vender o jogador português em definitivo, sem reduzir o seu preço, né? Segundo informações do jornalista inglês Ben Jacobs. Diante de um acordo entre João Félix, Flamengo e Chelsea, os moldes seriam por um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato. Na Itália, o Milan não tem interesse na permanência do João Félix, e o que deixa aí o Flamengo em vantagem. Hoje, o valor do atacante é de 25 milhões de euros. Embora o Chelsea aceite negociar com o Flamengo a vinda do João Félix ao Brasil, é muito mais complexa, porque o português tem um salário de 128 milhões por temporada, quase toda a folha salarial do Flamengo. Além disso, o João Félix não tem interesse nenhum em jogar agora no Brasil. O atacante tem 25 anos de idade e, na Europa, é alvo também de grandes clubes, como o Benfica de Portugal e o Galatasaray da Turquia. Mas o Filipe Luís, que jogou com ele no Atlético de Madrid, entrou nessa negociação para tentar convencê-lo a vir jogar aqui no Flamengo pelo Mundial de Clubes. De olho no João Félix, o Flamengo segue estudando outros nomes no mercado da bola.
O Jorginho é o único reforço certo até agora, mas a diretoria já fez planos visando o Mundial. 2 pontas, um lateral direito e um camisa 10 estão na lista de scout do José Boto. Essa aqui é uma excelente notícia para a nação rubro-negra, porque está chegando a hora da gente ver o Matias Vinha em campo, porque ele entrou na reta final da sua recuperação. Aleluia, muito bom. Vinha treinou pela primeira vez com os companheiros em fevereiro desse ano. Desde então, o jogador uruguaio se revezou entre trabalhos de fisioterapia, preparação física, campo e bola. Agora existe a expectativa muito grande para que ele esteja liberado totalmente para os treinamentos, sem limitações, e vire uma opção interessante para o técnico Felipe Luiz, uma vez que ele treinou normalmente nessa segunda-feira com todo o grupo e foi muito bem, obrigado. O lateral se machucou no dia 11 de agosto de 2024, naquele empate em 1-1 contra o Palmeiras aqui no Maracanã pelo Brasileiro do ano passado. Naquela ocasião, o Vinha rompeu o ligamento cruzado anterior e a lesão afetou até o menisco e houve também uma fratura na tíbia. Desastre completo. O jogador passou por operação no dia 15 de agosto do ano passado. Prestes a ser liberado, o Vinha foi inscrito pelo Flamengo na Libertadores e está na pré-lista do Mundial de Clubes. Portanto, ele deve ser reforço para o mata-mata da competição continental e para o início do torneio que começa nos Estados Unidos a partir de junho. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Hoje é dia dos abraços, então bora lá! Alô, meu amigo Renato João da Silva, de Blumenau, Santa Catarina. Alô, Denilson, que é o marido da sobrinha do Renato. Alô, meu amigo Nelson Ferreira, na Bahia. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração apertadaço para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Rafael Gouveia da Silva, de Tuiutaba, em Minas Gerais. Alô, meu amigo José Benedito, de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Ingazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo Nelson Ferreira, na Bahia. Alô, meu amigo Juan, de São Gonçalo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sábio Luiz, Luiz Antônio e Suelane, de Arapiraca, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Alceu Machado, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Alô, meu amigo Anderson Afonso. Alô, seu avô, seu Jonas Afonso, gente finíssima, flamenguista roxo, gente da melhor qualidade. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Ludovino. Alô, minha amiga Daniela Propato, lá no Japão. Tá 30 anos lá no Japão, mas é carioca da Gávea, flamenguista roxa. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Pedro Teles Santos, o Pedrão do Mengão. Alô, meu amigo Sebastião Gomes, de Criciúma, em Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos Magno Cardoso Ribeiro. Alô, minha amiga Aldelena, tá sempre aqui comigo, gente finíssima. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 3-1, tá bom!